Falar do câncer de mama, sem dúvida, para uma mulher que passou por todo esse processo, ela vai lembrar da dificuldade muitas vezes que é ver o próprio corpo alterado. Por isso, a importância da reconstrução da mama. Esse é o assunto de hoje, nessa campanha contra o câncer que está sendo feita pela Perseverança Terceira. Nós estamos trazendo especialistas para conversar com eles sobre os mais diversos assuntos. E eu tenho aqui hoje a doutora Evandra de Moura Rabelo, ela que é cirurgiã plástica, dermatologista e especialista em reconstrução da mama. Doutora, muito obrigada pela sua participação, a gente agradece, sabe a importância que tem esse tema para as mulheres. Eu que agradeço a presença aqui, o convite e também a oportunidade de educar quem está ali do outro lado da telinha. Ai, que bom. Eu queria que a gente começasse falando dessa questão do câncer. Quando a gente para pensar de uma forma geral, a gente sempre tem dúvidas, né? Eu sei que eu posso abordar contigo em relação ao câncer de pele e também do câncer de mama. A gente consegue fazer essa divisão ou eles são parecidos? Não, nós conseguimos fazer essa divisão de uma forma muito clara, porque o câncer de mama, ele acontece em 1% dos homens e ele atinge todos os anos até 70 mil mulheres. E o de pele já é um número um pouco maior e uma distribuição mais ampla também no nosso país. O câncer de pele hoje, ele é o primeiro câncer que ataca homens e mulheres. Agora, o que difere esses dois tipos? Tem a questão genética? O câncer de pele também tem essa questão genética? Alguns cânceres de pele, eles têm a tendência em cada pessoa, mas o fator de exposição solar manda. Já no câncer de mama, a exposição solar não interfere. O que interfere é alimentação, sedentarismo, obesidade, tabagismo, alcoolismo, exposição excessiva à radiação, que não é a radiação ultravioleta, é a radiação do raio-x, e a genética tem um fator mais importante no câncer de mama do que no câncer de pele. Nesse caso, quando a gente vai falar sobre a questão do câncer de mama para homens, achei interessante você abordar isso, porque gera muita dúvida. E não é só a mulher que tem. Não, homem também tem, vocês são 1% da incidência de câncer de mama, porque eles têm um tecido glandular mamário, não tem o mesmo fator de exposição hormonal que nós mulheres temos, mas eles podem ser acometidos sim, então é importante. Apareceu algum caroço na mama masculina, a pele ficou com algum aspecto parecendo pele de laranja, é importante procurar um mastologista para revisar a sua mama, mesmo você sendo homem. Aí, agora, eu vou ficar, gente, entre um tema e outro, porque por se tratar de uma especialista que pode falar sobre os dois assuntos, eu acho que é muito interessante explorar isso o tempo todo. Quando a gente fala dessa questão também do câncer de mama de reconstrução, como funciona isso? É reconstrução? A palavra me parece tijolo, construção de casa, é esse termo mesmo? Não, mas é exatamente isso. Uma mulher acometida pelo câncer de mama, ela tem algumas etapas no tratamento. Então, a primeira etapa pode ser uma cirurgia ou pode ser começar pela quimioterapia. Isso vai depender de que grau de tumor que ela tem, como está esse tumor, vamos dizer de grossa maneira. Começou pela cirurgia, por exemplo, ela tem um direito legal, isso está na lei, de fazer a reconstrução, inclusive de forma gratuita pelo SUS. E em primeiro tempo, quando ela cabe num protocolo, a gente faz uma coisa chamada estadiamento, ou seja, vê como é que está a sua lesão e se você for candidata, você vai ter direito a essa reconstrução. Às vezes, ela não pode ser feita logo quando a mulher perde a mama, mas ela pode, em algum momento do tratamento, ser feita. Pode ser feita no primeiro tempo? Vamos lá. Existem formas de reconstruir e usando o que resta ali de material, ou trazendo material da barriga, ou material das costas, ou colocando material de silicone. Então, é sim como se fosse olhar para uma situação e artisticamente devolver, restituir a integridade e a autoestima. Acredito que esse processo ele é muito importante porque afeta, né, a nossa visão de nós mesmas, né, como Exato. mulher. E aí eu fico me perguntando das suas experiências, assim, como que você percebe uma paciente, por exemplo, depois de passar por um processo desse, ela muda? Bastante.
Eu vejo que os desafios da vida, eles servem, aquilo que não vem de forma boa, agradável, o que vem de forma negativa serve para nos propulsionar na vida, ensinar, fazer com que a gente olhe para as coisas de uma maneira diferente. Então, o que eu falo que não é bênção, é lição. E nessa lição, a gente se apodera da nossa propriedade de força. É uma situação negativa, não dá para negar, mas é uma situação de rememorar quem nós verdadeiramente somos e aquilo que a gente pode realizar na vida. Doutora Evandra, quando a senhora citou essa questão do estadiamento da doença, né? Eu acredito que seja um pouco acompanhar aquela evolução para saber se pode colocar a mama, porque se colocar no momento errado, isso pode atrapalhar a recuperação? Pode sim. Então, no processo de estadiamento, nós temos que olhar se até para escolher o tipo de cirurgia que será feita, né? Se vai tirar só um pedaço da mama, se vai tirar a mama inteira, se vai tirar o bico do seio junto, se vai ter que abordar, tirar, vamos chamar de íngua, né? Na axila. Então, a cirurgia depende desse estágio e a reconstrução também. Se eu tiver um estágio muito avançado, às vezes, naquele momento, tirar da barriga para fazer a reconstrução não é a melhor opção. É melhor eu colocar uma reconstrução mais simples, terminar o tratamento e aí depois fazer a reconstrução que a gente chama secundária ou tardia. Eu posso dizer que você fica com a melhor parte, que é naquela fase final do tratamento, em que a mulher já começa a vislumbrar uma outra fase da vida? Pode sim. Eu considero que o meu trabalho é a cerejinha do bolo. É aquele finalzinho que você fala, o mastologista fez toda a limpeza, aí depois tem a rádio, a químio e por aí vai, tem o controle emocional, a paciente vai se dedicar a ter uma qualidade de vida melhor, e aí eu venho com aquele acabamento final e entrego um presentinho enlaçado, vamos dizer Como assim. uma cirurgiã plástica, né? Que acho que a mulher deve se sentir muito acolhida, inclusive por ser mulher. Você tem esse olhar, assim, porque a gente sabe o que a outra mulher passa, né? A gente sabe quando a gente fala dessa questão corporal, física mesmo, estética, por mais que a gente não tenha essa ligação tão grande, isso acaba influenciando quando a gente está se olhando no espelho. Para você isso é mais sensível? Eu vejo que a mulher ela tem um olhar diferente dentro da medicina. O homem ele é um pouco mais prático e a mulher é um pouco mais maternal. E já tem pesquisas científicas dizendo que pacientes conduzidos por médicas mulheres têm uma longevidade maior e uma resposta mais fiel ao tratamento, vamos dizer assim. Porque a gente insiste mais de alguma forma e a gente cuida mais, as mulheres cuidam mais, os homens eles são mais práticos, então a gente sente um pouquinho sim essa diferença no campo de batalha, vamos chamar assim, no dia a dia. Agora, essa questão de não fazer a reconstrução. Eu sei que existem casos de mulheres que optam em não fazer. Isso é complicado? Você acha que vai acabar impactando no emocional ali a médio e longo prazo? Nós temos casos de que a paciente realmente optou por não fazer para ficar mais prático o segmento e o tratamento complementar. Só que ao longo dos anos, essas pacientes elas desenvolvem até uma postura diferente no tórax, porque um lado fica mais pesado que o outro, tem algumas alterações ali e o cunho emocional também vai pesando. Então, sempre é tempo de reconstruir. Mesmo quando você teve uma primeira posição devido ao medo que você está da doença e do tratamento, em algum momento, se você quiser reconstruir, é possível. E não reconstruir, sim, ela deixa marcas muito importantes. Eu acho que hoje, no mundo que nós temos, com toda a segurança que nós temos, vale muito a pena reconstruir. Caminhando para o fim, já aproveitando também o fato de você ser dermatologista, eu acho que eu não posso deixar isso passar, doutora. Sobre o câncer de pele, é só o sol que provoca as lesões? Não, nós temos uma tendência individual a câncer de pele. O sol é um fator que ajuda, mas, por exemplo, se você já tem uma pinta em algum lugar escondido, até no fundo do olho, na região genital, embaixo da unha, e essa pinta ela começa a se transformar, isso é um sinal de que pode ser câncer de pele.
E principalmente na pele negra isso é muito importante, porque às vezes a pele negra, as pintas, elas são mais maquiadas e a gente acha que pele negra não queima, e queima, tanto quanto a nossa, queima, mancha, então precisa ter um olhar diferenciado para isso. E a gente hoje fala muito só sobre filtro solar, mas a proteção da pele, ela vai além disso. Tem um horário que você deve se expor, até pode não colocar nesse horário o filtro solar para poder ter a metabolização da vitamina D, que é um horário onde a radiação ultravioleta do sol ela é menor. E também não podemos esquecer nunca as lâmpadas, luz de computador e por aí vai. De celular, de celular, né? A luz a branca. solda, tudo isso é radiação. Então tem que computar. Juntando tudo isso, gostaria que a doutora deixasse um recado para quem está nos acompanhando. Conheça seu corpo como ninguém. Isso depende de você se ver, se olhar todos os dias e também uma vez ao mês fazer a sua palpação de mama e olhar a sua pele como um todo. Tudo que tiver diferente, você pode procurar o serviço de saúde. E aí eu brinco assim, o melhor médico não é o Dr. Google, eu até respeito a informação que está ali, mas o melhor médico é aquele que você chama de seu clínico geral, seu mastologista, seu dermatologista, mas ele precisa ser seu. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Como a gente percebe, tem muito mesmo assunto para a gente falar sobre isso, a gente não vai esgotar o tema e a gente precisa conversar. Aproveitar esses momentos, como os meses de outubro, em que tanto se fala do câncer de mama, o mês de novembro, que tanto se fala do câncer de próstata, para abordar saúde, porque é isso que a gente precisa para a nossa vida. Eu fico por aqui.